a todos, a paz do Senhor. É a paz do Senhor que nós precisamos neste tempo em que estamos isolados, estamos longe uns dos outros e não podemos estar juntos a louvar o nosso Deus. É a mesma paz de Deus que nós precisamos, não é? Queremos convidar-vos a celebrar uma vez mais connosco. Vamos cantar uma música que fala acerca de vocês virem louvar connosco, nós irmos louvar convosco. Vamos usar o nosso canto, a nossa voz, a nossa guitarra, a nossa pandeireta e convidamos qualquer um, e não é importante pertencer à nossa comunidade ou não, desde que tu queiras louvar a Deus connosco, és bem-vindo e nós queremos louvar a Deus contigo também. Vamos fazer isto desta forma virtual, é o que temos. Vamos lá então. Olá a todos, bem-vindos a mais um devocional. Esperamos que estejam todos bem, que já tenham saudades nossas, saudades uns dos outros. Hoje eu queria que pensássemos acerca de um texto que tem estado a falar comigo nestes últimos dias. Vamos começar por ler esse texto, está em Deuteronômio 8. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje vos dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o vosso Deus, vos guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-vos e pondo à prova o vosso caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, Ele humilhou-vos, permitindo que tivessem fome. Em seguida, Ele sustentou-vos com maná, um alimento que nem vocês nem os vossos antepassados conheciam, a fim de vos ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, as vossas roupas não se gastaram e os vossos pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o Pai disciplina o Filho, também o Senhor vosso Deus vos disciplina para o vosso próprio bem. Portanto,
Obedeçam aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, andando nos seus caminhos e temendo a Ele. Porque o Senhor, o vosso Deus, está levando-vos a uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comida até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, o vosso Deus, pela boa terra que Ele vos deu. Tenham cuidado para que no meio da fartura não se esqueçam do Senhor vosso Deus e desobedeçam aos seus mandamentos, estatutos e decretos que Ele lhes deu. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar e quando os vossos rebanhos tiverem se tornado numerosos e a sua prata e o vosso ouro se tiverem multiplicado junto com os vossos bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor vosso Deus, que vos libertou da escravidão da terra do Egito. Ele guiou-vos pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele vos deu água da rocha. Sustentou-vos no deserto com maná, alimento que os vossos antepassados não conheciam, para humilhar-vos e provar-vos para o vosso próprio bem. Fez tudo isto para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor vosso Deus. É Ele que vos dá a força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os vossos antepassados, como hoje se vê. Eu gostava de destacar o versículo 3, que diz: sim, Ele humilhou-vos, permitindo que tivessem fome. E em seguida Ele vos sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os vossos antepassados conheciam, a fim de vos ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E eu não sei se vocês sabem o que é que significa a palavra maná. Maná significa literalmente o que é isso. E esta expressão, esta palavra maná, não é? Quando nós pensamos acerca dela, está diretamente ligada ao deserto, está diretamente ligada a uma situação difícil, a uma situação extrema, não é? A uma terra seca, a um momento de desespero. E a verdade é que este texto que nós lemos mostra-nos que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse numa situação difícil. Deus permitiu que eles fossem levados para o deserto, que eles sofressem no deserto, que eles tivessem fome no deserto. Mas o interessante deste texto é que nós percebemos que, por outro lado, Deus diz que fez isso, Deus diz que permitiu que eles fossem até lá, que eles estivessem lá. Mas o texto também nos diz que Deus não ficou indiferente, Deus não apenas os deixou lá, mas Deus quis demonstrar que estava presente, Deus quis demonstrar mais uma vez a sua bondade, quis demonstrar que continuava a cuidar deles. Mas o mais interessante de tudo é que Deus quis demonstrar que o fazia não de uma forma convencional, não como eles estavam à espera, não como eles achavam que Deus iria fazer, não como eles achavam que deveria ser feito. Mas então Deus trouxe-lhes este maná, não é? Este mistério, esta alimentação diferente, para que o povo aprendesse a confiar somente em Deus, para que o povo reconhecesse que só Deus é que os tinha sustentado até ali, que só Deus é que os ia continuar a sustentar. Então Deus leva o povo a este deserto para que, através desta nova forma que eles não conheciam, esta alimentação que eles não conheciam e que eles não podiam guardar para o dia seguinte, não é? Para que eles aprendessem a depender de Deus de uma forma diária, de uma forma constante. E quando eu estava a ler este texto fez-me lembrar dos dias que nós estamos a viver. Este texto fez-me lembrar da forma como, nos dias que nós estamos a viver, com toda esta situação, Deus nos tem chamado a voltarmos a confiar apenas e só nele. E eu gostava que nós pensássemos nesta situação e que questionássemos que será que Deus não tem permitido nós estarmos a passar por este deserto, por esta situação de extrema dificuldade, em que todos são atingidos? Será que Deus não está a permitir que nós possamos passar por esta situação com um propósito, o mesmo propósito que Ele tinha para o povo naquele deserto? E algo muito interessante é que no mundo natural, quando nós não comemos, se nós não comermos durante um dia inteiro, vamos chegar à noite cheios de fome, não é? Mas no mundo espiritual, se nós não comemos, nós não temos fome. Mas quanto mais nós nos alimentamos, mais fome nós temos. E isto é uma verdade muito interessante também presente neste texto, é que o povo precisava de experimentar, de permitir-se experimentar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, para que isso os fizesse querer experimentar cada vez mais, para que isso fosse desenvolvido no coração deles. E a fome que nós demonstramos por Deus, a fome que nós demonstramos pela intimidade que temos com Ele,
revela mais acerca do nosso relacionamento com Ele do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer. Revela mais do que aquilo que fazemos na igreja, que agora não podemos fazer. Revela mais do que a forma como oramos quando estamos em público, que agora não podemos fazer de uma forma como fazíamos em comunidade. Então, eu gostava de falar acerca de 3 coisas de que esta fome, este desejo que nós podemos ter ou não, revela acerca do nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, revela quando nós somos levados a este deserto, a fome que nós temos por Deus ou não, revela o que está no nosso coração. O povo ele tinha experimentado a libertação do Egito, eles tinham experimentado a provisão de Deus em diversas situações, não é? Eles tinham experimentado a presença de Deus real no meio deles, a forma como Deus queria renovar a aliança que tinha com eles, a forma como Deus queria renovar o relacionamento que tinha com eles, mas chegam momentos em que o povo, mesmo experimentando tudo isso, mesmo experimentando toda essa bondade, ainda quer olhar para trás, ainda quer voltar para o Egito. E Deus diz neste texto que os levou até ali ao deserto para provar o coração deles, para provar se realmente no coração deles, depois de tudo o que tinham passado, eles estavam dispostos a obedecer, eles estavam dispostos a finalmente manter aquela aliança, manter aquele amor, manter aquele compromisso. Deus ensinou-os e educou-os naquele deserto para eles poderem cumprir a vontade de Deus, fosse qual fosse a situação. Aquele deserto foi o processo para os levar a perceber quais é que eram as verdadeiras motivações, quais é que eram as verdadeiras intenções do coração deles. E o meu primeiro desafio para ti hoje é que tu possas permitir que este tempo de deserto que estamos a viver te possa fazer entender quais é que são as verdadeiras motivações do teu coração, o que é que está no teu coração, do que é que está cheio o teu coração. E que possas perceber se aquilo do qual tu tens alimentado tem sido de Deus e isso tem produzido ainda mais fome da sua presença em ti, ou se sentes que não tens assim tanta fome, se calhar não te tens alimentado o suficiente daquilo que realmente importa. O segundo ponto que eu queria partilhar é que o deserto revela qual é que é a nossa expectativa, a nossa verdadeira expectativa em relação à forma como Deus vai agir connosco, que é aquilo que Deus vai fazer. É interessante porque neste versículo 3 há uma expressão que diz a fim de lhes ensinar. Todas aquelas coisas, a fome que eles tinham passado, o deserto onde eles estavam, era a fim de lhes ensinar alguma coisa. O povo, eles estavam preocupados com o conforto, eles estavam preocupados com o material, com o momentâneo, com o natural, com o que comer, com o que vestir. Mas Deus, ainda que Deus estivesse a prover para eles todas essas coisas e ainda assim eles estivessem insatisfeitos, Deus estava a ver mais além. Deus queria ensinar-lhes alguma coisa, não é? E Deus queria ensiná-los a que em qualquer situação, em qualquer momento, eles pudessem aprender a obedecer à sua voz, a ouvir a sua voz. Qualquer que fosse a situação em que eles estivessem, Deus queria que eles aprendessem a ouvir e a obedecer à sua voz. Deus não queria apenas dar-lhes aquilo que eles precisavam, aquilo que eles achavam que precisavam, mas Deus queria trazer verdade, queria trazer ensinamento às suas vidas. Então o meu segundo desafio para ti hoje é que tu possas permitir que Deus possa mostrar quais é que são as tuas expectativas. Porque às vezes a expectativa que nós temos, a forma como Deus vai agir, não é aquilo que Deus quer fazer, porque não é esse o caminho que Deus quer usar para nos ensinar alguma coisa, porque nós vemos o pormenor da fotografia, não é? E Deus vê o quadro inteiro, Deus vê a fotografia inteira. E então nós temos que permitir que neste tempo Deus possa quebrar as nossas expectativas, porque a nossa expectativa é que Deus acabe com este vírus o mais depressa possível. A nossa expectativa é que Deus acabe com este vírus para nós nos podermos reunir o mais depressa possível, para nós podermos estar com a nossa família o mais depressa possível. Mas e se Deus quer usar este processo, este deserto, para nos ensinar? Estás disposto a que Deus te ensine alguma coisa durante este tempo? Estás disposto a ouvir e a obedecer a voz de Deus durante este tempo? Pensa nisto. O meu terceiro desafio, aquilo que eu quero que nós possamos pensar é que o deserto e a fome que nós revelamos nele mostra-nos qual é que é o nosso desejo de crescer e se nós temos desejo de crescer. Outra expressão que aparece no versículo 3 é que Deus lhes permitiu ter fome e que os humilhou. E quando nós pensamos em humilhação, nós normalmente pensamos nesta expressão, nesta ideia de uma forma depreciativa, de uma forma de algo que nos faz sentir mal, como se alguém estivesse a rebaixar-nos, não é? Mas aqui a expressão humilhar tem a ver com humildade, tem a ver com dependência.
ser humilde não é ser coitado, não é ser um pobre coitado, é simplesmente depender de Deus, aprender a depender de Deus. E Deus queria levá-los a um ponto, e esse ponto era este deserto, onde eles não tinham como se autossustentar, eles não tinham como se alimentar, eles não tinham como se vestir, eles não tinham como controlar os seus dias, não é? E isto faz-nos lembrar tudo aquilo que nós estamos a viver e o que tantas pessoas estão a viver à volta do mundo. Deus podia dar-lhes aquilo que eles precisavam, Deus podia dar-lhes o que vestir, e diz que as roupas deles nunca se gastavam, diz que o maná Deus dava-lhes diariamente, era alimento fresco, era diário, que Deus trazia a nuvem para os guiar e a coluna de fogo à noite para os iluminar, ou seja, Deus estava a tratar dos detalhes do que era rotineiro, do que era normal, mas Deus queria que eles aprendessem mais. Era que eles não se podiam autossustentar, que eles não eram autossustentáveis e que eles precisavam de depender, que eles precisavam da humildade suficiente para serem vulneráveis à presença de Deus. Não apenas querer que Deus os tirasse do deserto, não apenas querer que Deus acabasse com aquela situação, não apenas querer que Deus satisfizesse as suas próprias necessidades. Não, Deus queria que eles aprendessem a depender. E dependência exige humildade. Exige humildade para nós chegarmos a um ponto em que admitimos que não é mais acerca de nós, que não é mais acerca do que nós somos capazes de fazer, porque não há mais nada para controlar. Nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Acreditem que Deus permite que nós estejamos a passar por esta situação, por este deserto, por esta situação extrema, para que nós possamos definir a forma como estamos a viver o nosso cristianismo e possamos de uma vez por todas, tal como Deus queria que aquele povo dissesse: nós ou te seguimos ou te abandonamos. Nós queremos definir aquilo que está no nosso coração, nós queremos definir que Deus possa querer quebrar as nossas expectativas e fazer-nos ir mais além, fazer-nos olhar além daquilo que é o mistério do momento presente que estamos a viver, e que Deus nos possa ensinar finalmente a depender, completamente a depender só dEle, apenas dEle. Nós precisamos de olhar para tudo isto e reconhecer que realmente Deus pode estar a permiti-lo nas nossas vidas, sem crueldade, sem olharmos para Deus como um Deus cruel que está a permitir-nos passar por um momento difícil, mas com a certeza de que Ele nos quer ensinar algo e que Ele nos quer levar mais além do que aquilo que temos vivido até aqui, de que Ele, acima de tudo, nos quer levar mais perto dEle, de que Ele nos quer levar mais perto daquilo que realmente importa nas nossas vidas, de que Ele quer trazer mais convicção ao nosso coração de coisas sobre as quais não temos tido convicção, porque a nossa vida às vezes é tão rápida que nós somos superficiais na forma como queremos, na forma como adoramos. E às vezes nós vamos a Deus e pedimos-lhe explicações sobre tudo aquilo que estamos a viver e sobre a situação que estamos a passar e que o mundo está a passar. E Deus pode querer manter isso em mistério, como era aquele maná. Não é que o povo não conhecia, que os seus antepassados não conheciam, só Deus é que tinha criado para eles naquele momento. E Deus pode querer manter tudo isto, todo o propósito desta situação em mistério, para que tudo o que nos resta seja Ele. Para que tudo aquilo que nos resta, tudo aquilo ao qual podemos recorrer, seja Ele e apenas Ele. E acima de tudo, durante este tempo, permite que Deus faça contigo estas 3 coisas que falámos hoje. Que Deus te possa mostrar aquilo do qual está cheio o teu coração. Que Deus te possa mostrar quais é que são as tuas expectativas em relação à forma como Deus vai agir e permite que Deus quebre essas expectativas e te ensine alguma coisa. Em último lugar, que Deus te possa trazer desejo de crescer através da humildade, uma humildade que te faz depender dele, seja qual for a circunstância, estejas tu no deserto, ou estejas tu no manancial, estejas tu na abundância, ou estejas tu na falta, seja do que for, com a certeza de que se Deus te colocou no deserto, se Deus nos colocou no deserto, Ele não nos abandona lá. Ele está connosco para nos ensinar, para nos levar aonde Ele quer que nós estejamos, para nos ensinar aquilo que realmente importa. Precisamos de voltar a reconhecer Deus, qualquer que seja o cenário das nossas vidas. Mais uma vez, tal como desafiei na última vez que partilhei um devocional, não queiras apenas que Deus te tire desta situação, mas permite que Ele esteja contigo nela e que Ele te ensine o que é que Ele quer ensinar. Porque só assim tu vais estar onde Ele quer que tu estejas. Deus vos abençoe e até ao próximo devocional. Quando cantamos alguma música, o significado dela deve estar gravado no nosso coração, deve fazer alguma mudança em nós. Mas as músicas, elas ganham novos significados, dependendo da situação pela qual estamos a passar.
Há músicas que falam mais à nossa vida em determinados momentos do que outras. E é esta música que vamos cantar agora que eu espero que tu cantes connosco. E que ela faça também significado na tua vida, que ela encha o teu coração, que tu possas viver estas palavras e que tu possas cantar com toda a ousadia que tu não vais temer, mas que Deus, Ele é o teu porto de abrigo, Ele é a tua torre forte, é a tua força, o teu socorro no meio da aflição. Que tu possas viver estas palavras enquanto as cantas e que tu possas louvar a Deus e que tu possas dizer que tu confias nele. Vamos bem dizer o nosso Deus.
bendiremos o teu nome para sempre, Deus, para sempre, em qualquer lugar.